No jantar de ensaio, a família do meu noivo empurrou um acordo pré-nupcial e gritou: "Assina, interesseira." 60 convidados ficaram em silêncio. Peguei a caneta, assinei e abri minha pasta, vendo o pai dele desabar na cadeira. A caneta de Margaret Ashford já estava destampada e estendida na minha direção, antes mesmo de tirarem os pratos de salada. E lembro de pensar, com uma calma que até me surpreendeu, que ela não fazia ideia de que a pasta no meu colo era mais pesada do que a que ela tinha acabado de deslizar pela toalha de mesa. 60 pessoas ficaram em silêncio ao mesmo tempo. O silêncio de uma sala esperando o espetáculo começar. Minhas mãos não tremiam, e foi assim que percebi que algo em mim já tinha mudado. Eu ainda não sabia, mas a caneta na minha mão estava prestes a importar muito menos do que o que estava embaixo dela. Administrei o Slater Grounds por 12 anos antes de conhecer Ethan Ashford e nunca deixei nenhum homem ver o valor real do meu extrato bancário nesse período. Comecei a empresa com uma caminhonete Ford usada, um cortador de grama emprestado e $41 contados 2 vezes no estacionamento de um posto às 6h15 da manhã antes do meu primeiro trabalho do dia. Agora eram 38 caminhões, 86 funcionários e contratos com 3 condados, hospitais, campi corporativos e um trecho de rodovia interestadual que o estado nos pagava para manter desobstruído durante o inverno. Minhas equipes garantiam que mesmo com neve às 3 da manhã, as pessoas chegassem ao trabalho pontualmente. Eu ainda dirigia uma caminhonete de 2011 com um amassado na tampa traseira durante todo o tempo em que construía a empresa e continuei dirigindo depois, porque minha avó me ensinou que a maneira mais rápida de perder as pessoas era deixar que elas vissem o que você tinha. Ela limpou casas por 30 anos e usava uma caneca azul lascada para tomar café todas as manhãs da minha infância. Um vira-lata chamado biscoito latia para o caminhão do correio sem falta às 11h15 e uma lista de compras ficava na geladeira com ímã de morango. Essa lista nunca parecia diminuir, não importava quantas vezes a gente riscasse coisas dela. Ela usava as mesmas luvas de couro rachado no jardim, nas calhas e no velho cortador de grama que mantinha funcionando por anos. Quando criança, eu reclamava que não tínhamos o que outras famílias tinham. Ela então erguia aquelas luvas e dizia que valor não se herda, se constrói, e ninguém pode tirar de volta o que você construiu com as próprias mãos. Ela morreu quando eu tinha 19 anos e deixou quase nada além das luvas. Desde então, levo-as no porta-luvas do carro em todos os dias importantes. No dia em que assinei meu primeiro contrato de 6 dígitos, no dia em que quitei o último empréstimo do pátio de equipamentos, elas ainda têm um leve cheiro dela, que sinto quando as pressiono no rosto, mais do que admito. Encontrei Ethan às 6 da manhã, com 20 centímetros de neve, no estacionamento da escola onde minha empresa limpava a neve. Ele limpava as calçadas antes dos ônibus chegarem, um trabalho além do que professores recebem, fazia de forma errada e machucava as costas, então mostrei como inclinar a pá para evitar que a neve voltasse. Conversamos por 20 minutos enquanto minha equipe finalizava o estacionamento. Ele não perguntou exatamente com o que eu trabalhava. Ele perguntou o que eu lia, se animou ao ouvir, citou um livro que eu adorava e conversamos sobre o final até seus dedos ficarem brancos de frio. Ele vestia um casaco remendado no cotovelo e não parecia ligar. Pela primeira vez em muito tempo, não senti meu velho reflexo de me encolher. Dei meu número para ele, algo raro para mim, dizendo que era por ele ensinar história e ter olhos gentis. A verdade veio depois. Foi porque em 20 minutos ele não perguntou uma única vez quanto eu valia. Eu conheci o nome Ashford antes de conhecer Ethan. O nome estava gravado sobre a entrada da biblioteca do condado e pendurado sob os retratos mais antigos da sociedade histórica. Homens de colarinho alto que tinham sido donos da fábrica de papel da cidade antes de ela fechar de vez nos anos 80. Ethan saiu daquela órbita de propósito. Aceitou um emprego de professor que a mãe achava aquém do status da família e construiu uma vida simples e tranquila só dele. "É por isso que eu te amo", ele me disse uma vez, logo no começo, voltando pra casa depois de um jantar com os amigos da faculdade dele. "Você não faz ideia de quem é a minha família e não se importaria nem se soubesse." Eu ri e disse que ele estava certo. O que percebi, mas só fui entender muito tempo depois, o cuidado com que ele dizia "minha família", como quem nomeia um sistema meteorológico prestes a chegar, algo que se aprende a acompanhar e não algo a que você simplesmente pertence. O primeiro jantar foi na casa da família no lago, uma grande casa de madeira que já fora imponente, mas agora estava desgastada, algo que percebi e fingi ignorar. Mancha de água se espalhando no teto perto da escada e porta de tela que não fechava bem. Margarete me recebeu com um colar de pérolas e um sorriso afiado, segurou minha mão um pouco mais e perguntou para quem eu fazia jardinagem. Respondi que sou dona de uma empresa de paisagismo e manutenção de áreas externas, principalmente contratos comerciais, remoção de neve no inverno. Ela disse, alongando a palavra. "Você quer dizer que trabalha com paisagismo", corrigiu como quem ensina uma criança, gentil e paciente diante de todos. O sorriso permaneceu. Durante a sobremesa, a tia do Ethan fez uma piada sobre ser bom ter alguém que entende de plantas, e todos riram sem perceber. Ri junto, parecia a única opção. Pensei que não era nada. Famílias antigas eram estranhas com novos membros. Esse estereótipo existia por um motivo, pois vinha de algo real. Toda sogra precisava se adaptar. Resolvi ignorar, mas voltei
Voltando para casa, mencionei o assunto com cuidado. Assim como se testa uma tábua antes de pisar, eu disse que sua mãe se surpreendeu com o que faço. Ethan soltou o típico suspiro de quem já lidou com isso a vida toda. Ela é assim no início, ele disse. Dê tempo, ela vai ficar mais receptiva. Eu deixei pra lá. Foi a primeira de muitas vezes que deixei algo passar e chamei de paciência. 3 semanas depois, Margaret se declarou organizadora de um casamento que eu não tinha pedido para ela organizar, claro, no clube, onde os Ashford sempre se casam. Ela fez um depósito com uma florista desconhecida usando um cartão que não era meu antes de eu ver qualquer amostra. Ela explicou ao telefone, já presumindo meu consentimento, que faria a lista de convidados porque havia pessoas que precisavam ser incluídas, cujos avós conheciam o do Ethan. Quando mencionei que queria 8 lugares reservados para minha equipe, os homens e mulheres que tiraram neve ao meu lado durante 6 invernos e construíram minha vida junto comigo, ela fez uma pausa longa o suficiente para que a pausa significasse algo e disse que veriam se havia espaço. Eu disse a mim mesma que isso também era normal. Mães se apegam ao casamento. Não era sobre mim, mas sobre as lembranças dela, projetadas no meu dia. Decidi ser gentil com isso. Uma semana depois, liguei para falar da lista de convidados, focando na minha equipe. Vamos voltar a esse assunto, ela disse, e imediatamente mudou a conversa para as cores dos guardanapos. 10 dias depois, liguei novamente e recebi praticamente a mesma resposta, quase palavra por palavra. Na terceira ligação, entendi que vamos voltar a esse assunto não era um adiamento. Era uma decisão que já tinha sido tomada e simplesmente ainda não tinha sido dita em voz alta. Minhas mãos ficavam geladas toda vez que eu desligava o telefone com ela, e comecei a sentir uma dor de cabeça pequena e apertada atrás do meu olho esquerdo depois de cada ligação, daquele tipo que fica ali por horas. Comentei esse padrão com Ethan, apenas expondo o fato. Ela diz que vai retomar o assunto, mas não faz. Ele afirmou que conversaria com ela, mas não sei se fez. Os assentos nunca apareceram. Deixei pra lá e pensei que 8 assentos em 200 não valiam a pena. Ainda não. Vivian, irmã de Ethan, me chamou para um café 1 mês antes do casamento. Só nós duas, para nos conhecermos melhor. Ela apareceu em um café tranquilo no centro da cidade, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma simpatia que durou quase exatamente 10 minutos antes das perguntas de verdade começarem. Feitas com aquela voz leve e curiosa de quem está conduzindo uma pesquisa para a qual já decidiu a resposta. Onde eu morava exatamente? Eu era proprietária ou alugava? Ethan tinha mencionado uma caminhonete. Era para o trabalho? Quantas pessoas trabalhavam comigo, mais ou menos? Era algo sazonal ou o ano inteiro? Ela não anotou nada na pasta, o que me deixou ainda mais desconfortável do que se anotasse. Eu pensava que ela só queria criar um vínculo do jeito dela. Algumas pessoas mostram carinho na base do interrogatório. Conheci várias assim em feiras de negócios. Homens bem mais velhos que eu não conseguiam fazer uma pergunta simples para uma mulher sem virar um interrogatório. Eu respondia de forma curta, sincera, mas incompleta. Só um caminhão, só uma operação pequena. Deixei ela inventar a história que quisesse, como sempre fiz com as pessoas, porque minha velha armadura ainda funcionava como planejei. A confirmação de que não era só curiosidade veio 3 semanas depois, num churrasco de família, quando Vivian comentou com uma prima, perto de mim, que meu pequeno negócio sazonal apertava as coisas pra mim no inverno, coitada. E não era ótimo que Ethan tinha estabilidade pra oferecer? Eu não tinha contado pra ela que o negócio era sazonal. Eu não tinha dito que isso apertava as coisas. Ela criou meu perfil financeiro em 10 minutos de respostas vagas, preenchendo as lacunas com o que preferia, e agora repetia isso para os parentes como se fosse verdade. Fiquei com a garganta apertada e precisei largar a bebida porque minha mão tremia. Naquela noite, tentei conversar com Ethan delicadamente sobre o assunto, sem citar o comentário do churrasco. A família dele tirou conclusões erradas sobre mim sem checar nada. Ele disse que eu exagerava, que a Vivian falava assim de todos e não era importante. Eu queria que ele prometesse corrigir isso, mas não prometeu corrigir isso. Deixei o assunto de lado de novo e disse a mim mesma que o casamento estava perto o suficiente agora, que nada disso importaria quando estivéssemos simplesmente, finalmente, casados. Ouvi a palavra pela primeira vez através de uma porta atrás da qual eu não deveria estar. Fui procurar um banheiro na casa do lago, entrei num corredor desconhecido e ouvi a voz da Margaret saindo do escritório, baixa e firme, diferente de como falava diante dos convidados. Precisamos proteger a família, ela estava dizendo. Vivian respondeu algo que eu não conseguia entender direito. Então Margaret, de novo, cristalina, mais do que eu gostaria. Ela está claramente atrás do que restou, uma interesseira. Simples assim. Algumas mulheres veem um sobrenome como oportunidade. Fiquei parada no corredor escuro, mão na parede, imóvel. Interesseira. Essa palavra pesou no meu peito como uma pedra. Sempre temi ser desejada pelo meu dinheiro e, por isso, escondi isso de quase todo mundo que eu conhecia. Uma mulher me acusava de ladra por um dinheiro que nunca toquei nem precisava. Meu estômago despencou como na primeira
sentir a queda de uma montanha russa, e por um instante não consegui respirar direito. Mas foram 3 palavras que me mantiveram ali no escuro, mesmo depois da frase sumir. O que sobrou? Você não fala isso sobre uma conta cheia, mas sim sobre uma que está quase vazia. Eu disse a mim mesma, voltando para a mesa com uma expressão agradável no rosto, que eu devia ter entendido o contexto errado, que famílias dizem coisas cruéis, umas sobre as outras em particular, sem realmente querer dizer aquilo, que provavelmente era só a Margaret desabafando uma velha ansiedade e não um veredito ao qual ela realmente tinha chegado. Naquela noite, deitada acordada ao lado do Ethan, finalmente criei coragem para perguntar diretamente: "Sua mãe acha que estou te usando para alguma coisa?" Ele ficou quieto tempo demais antes de responder. "Ela é assim com todo mundo", disse ele de novo. A mesma frase, já gasta de tanto usar. "Só não dê motivo para ela pegar no seu pé." Perguntei o que isso queria dizer exatamente. "Não complique, deixe ela cuidar do casamento, é mais fácil." Olhei para o teto e entendi que eu tinha pedido para ele ficar do meu lado contra a mãe dele, e em vez disso ele me pediu para ser mais discreta, e eu tinha falhado, de novo, em fazer com que ele dissesse a única coisa que eu realmente precisava ouvir, que ela estava errada sobre mim, e que ele faria ela parar. A quinta coisa que notei foi a parede. 2 fins de semana depois, abri a porta errada na casa do lago. O escritório da Margaret, o mesmo de onde vinham as vozes. Parei imediatamente na porta. Um retângulo claro e estreito marcava o painel desbotado, mostrando onde um quadro ficou pendurado por décadas, mas já não estava mais ali. Pelas paredes, retângulos pálidos marcavam ausências de objetos que existiram. O armário de vidro, aberto e meio vazio, antes estava cheio, como eu lembrava. Sobre a escrivaninha, não escondido, repousando do jeito que as coisas ficam em uma casa onde nenhum convidado deveria circular. Havia uma pilha de correspondências com envelopes marcados como em atraso em letras vermelhas visíveis de longe e, embaixo, o canto de uma folha brilhante. Do tipo que casas de leilão mandam ao preparar um item para venda privada, com os dizeres para avaliação visíveis na dobra. Pensei parada ali que talvez estivessem redecorando e o aviso de conta em atraso fosse de qualquer um. Uma assinatura de revista ou uma conta de luz para o endereço errado, nada que confirmasse o que eu já suspeitava. Eu me obriguei a sair e fechar a porta suavemente atrás de mim, do jeito que você se afasta de algo que ainda não está pronta para nomear. No fim de semana seguinte, num almoço de família menor, falei disso da forma mais leve possível para a Margaret. Falei que admirava a pintura de paisagem do escritório e perguntei casualmente onde estava. Ela respondeu sem hesitar: "Aquela coisa velha está sendo limpa. A moldura precisava de restauração." Ela disse isso de forma suave, calorosa, sem demonstrar nada, e teria funcionado completamente se eu já não tivesse visto a folha de avaliação com meus próprios olhos. Minha mão foi ao bolso do casaco e segurou as luvas da minha avó, como quando me sinto insegura, e a história girou nas minhas mãos como uma moeda. Eles não me menosprezaram por eu não ter nada. Eles tinham me menosprezado porque eu tinha algo real, algo que estava crescendo, algo que era meu, e eles estavam silenciosamente e desesperadamente ficando sem recursos. Liguei para minha advogada no dia seguinte, não para atacar, mas porque após ser chamada de ladra pela futura família, não dá para ficar esperando. Priya Cade cuidava dos contratos da empresa há 6 anos antes de tratar de assuntos pessoais meus. Advogada de direito de família com 19 anos de experiência. Ela disse que passou a maior parte do tempo corrigindo acordos feitos às pressas por outros advogados. O escritório dela tinha vista para a praça do tribunal. Ela logo colocou um contrato de honorários na minha frente e disse aquela frase típica de advogados, que parece fria até ser necessária. "Fiona, sua empresa vale na casa dos 8 dígitos e está sem proteção. Precisamos resolver isso antes do casamento." Em 2 semanas, preparamos toda a documentação corretamente. Priya disse que um pré-acordo pré-nupcial, para resistir a uma contestação futura, precisa de 3 coisas que os tribunais realmente observam: assessoria jurídica independente para ambas as partes, divulgação financeira completa e justa de ambos os lados, e tempo suficiente antes da assinatura para que ninguém possa alegar influência indevida depois. Um documento entregue 48 horas antes do casamento, diante de uma plateia, sem advogado próprio e sem os números do outro lado, Priya disse, batendo a caneta na mesa para enfatizar: "Não é um acordo pré-nupcial, mas uma tática de pressão. Um juiz consideraria isso abusivo e o invalidaria em menos de 10 minutos. Fizemos um pré-acordo pré-nupcial garantindo que Slater Grounds, suas propriedades e contas de investimento permaneceriam totalmente minhas, independentemente do casamento. Com uma linguagem específica o suficiente para que não se pudesse alegar nenhuma ambiguidade depois, Priya fez a autenticação em cartório na mesma semana e arquivou uma cópia em seu escritório para segurança. Se alguém quiser fingir que essa conversa não existiu, quanto à divulgação financeira em si, eu cumpri a minha parte da transparência que Priya exigia." Ela trouxe Owen Marsh, contador com 22 anos de experiência em avaliação de pequenas e médias empresas no estado. O tipo de contador que mantém um quadro branco cheio de números que não significam nada para ninguém até que ele comece a conectá-los. Owen passou a maior parte de 4 horas no meu escritório analisando os livros contábeis.
Planilhas de equipamentos de todos os 38 caminhões receitas dos últimos 3 anos, recebíveis dos contratos com condado e hospital e valor do terreno do pátio de equipamentos. Ele retornou uma semana depois com um relatório formal de avaliação, encadernado e indexado, que avaliava a Slater Grounds junto com as propriedades e as contas ligadas a ela em mais de 9 milhões de dólares. Ele falou diretamente como contadores fazem. Não é só uma operação de caminhão e cortador de grama, senhora Slater. É uma empresa operacional, com recebíveis e patrimônio reais. Quem pensa o contrário, na verdade, não analisou direito. Fiquei sentada com aquele relatório aberto na minha mesa de cozinha por um bom tempo naquela noite, passando o polegar pela borda das páginas, sentindo algo entre a sensação de estar certa e o luto. A sensação de estar certa porque os números eram reais. Luto por esconder esses números por 2 anos como se fossem vergonhosos. A confirmação dos Ashford veio quase por acaso, por meio de Harlan Voss, colega da Priya e avaliador de obras de arte e espólios com 17 anos de experiência que ela conhecia de um inventário anterior. No almoço, sem notar que o nome era importante para ela, Harlan contou que avaliou o que restava da coleção de arte de uma antiga família em uma propriedade à beira do lago antes de uma venda particular discreta. 3 peças, nada especial. As melhores, vendidas anos antes, nunca citadas fora da família. Ele contou que a família foi vaga sobre o motivo da avaliação urgente e ainda mais sobre o destino do restante da coleção. Priya não precisou perguntar o nome da família. Ela já sabia só pela forma como descrevia os retângulos vazios na parede do escritório. Depois disso, organizei minha pasta. A declaração, meu próprio acordo assinado e reconhecido em cartório. Uma página limpa com os fatos jurídicos básicos na frente, explicando exatamente o que torna um acordo pré-nupcial válido e o que não torna. E deixei tudo ao lado da minha porta de entrada. Não sabia se um dia mostraria aquilo a alguém, só que não faria mais nada sem tê-lo comigo. Vivian deixou escapar sobre o jantar de ensaio do jeito que as pessoas deixam escapar as coisas quando querem que você saiba, mas não conseguem admitir em voz alta. Estávamos conferindo os números para os lugares, e ela mencionou que a sala estaria cheia, 60 convidados. Todos os importantes, ela disse, sorrindo com certo veneno. Todo mundo vai estar lá para ver você entrando na família. Fui para casa e fiquei pensando nisso por um bom tempo. Presenciar sua entrada na família. 60 pessoas importantes reunidas só para assistir. Entendi, enfim, o que aquele jantar realmente era. Não era um jantar. Era um palco escolhido de propósito, pois uma mulher sozinha na cozinha pode recusar quase tudo, mas cercada por 60 pessoas, vestida de branco no ensaio do casamento, com o homem que ama olhando cheio de esperança. Essa mulher deveria ficar envergonhada demais para recusar. O público era a arma deles. A vergonha era a caneta que eles queriam colocar na minha mão. Sentada ali, percebi que o público também poderia funcionar ao contrário. Ethan me contou sobre o acordo pré-nupcial 3 semanas antes, olhando para os próprios sapatos do jeito que ele fazia sempre que o nome da mãe dele estava prestes a ser mencionado. Mamãe acha que deveríamos ter algo por escrito, ele disse. Só para todo mundo se sentir confortável. O advogado da Vivian já preparou alguma coisa. Li 2 vezes ao receber para ter certeza de que entendia. Não era um documento justo como Priya explicou, apenas definia o que eu levava para o casamento. Os imóveis, contas e empresa, criados antes de eu conhecer Ashford, eram da família e mantidos sob administração fiduciária pelos Ashford para serem entregues em caso de divórcio, sem nenhuma declaração financeira anexada. Não houve reconhecimento de que revisei com um advogado, nem espaço para a assinatura de outro conjunto de números, pois no contexto do documento só havia números de um lado. Coloquei o documento aberto na mesa da cozinha, onde Ethan não poderia ignorar, e perguntei se ele sabia o que aquilo dizia. Ele leu. Ele ficou quieto, mostrando que já sabia e torcia para eu não perceber. Depois disse a frase que acabou com algo entre nós. Algo que talvez nunca tenha voltado. Só assina. É só papel. Nós 2 sabemos que nunca vamos nos divorciar. Então, o que está escrito não importa. Minhas mãos ficaram mais geladas segurando aquela folha do que em qualquer inverno que já trabalhei. É só papel, ele disse, do jeito que as pessoas falam quando nunca tiveram que construir nada com as próprias mãos e, por isso, não conseguem imaginar o que custa perder isso. Eu disse que ia pensar a respeito. Naquela noite, liguei para a Priya, e ela disse calmamente que eu já tinha tudo. Meu acordo já pronto e reconhecido em cartório e um relatório de divulgação financeira com números reais. Você não precisa disputar lugar naquela mesa, ela disse. Você já é dona do prédio, só não contou a eles. O clube era belo como um cenário teatral, para quem soubesse onde olhar. As flores de seda nas mesas, sob luz dourada suave, passavam despercebidas pela maioria. Metade dos funcionários necessários trabalhava no salão. 60 das famílias mais tradicionais do condado estavam em mesas redondas, exibindo joias e acreditando jantar na casa da velha elite. Agora eu sabia que não era bem assim. Margaret andava pelo salão radiante e graciosa, cumprimentando todos com toques e chamando de querido. Vivian a seguia de perto. Na outra ponta da mesa estava Gerald Ashford, pai de Ethan. Homem quieto, quase não ouvi sua voz em 2 anos, me observando como quem não tem certeza de algo. Quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou o olhar, e havia algo em seu rosto que parecia um pedido de desculpas. Ele não tinha coragem de dizer em voz alta. Eu me sentei. Minha bolsa de mão ficou no meu colo. No meu casaco, dobrada, estava minha pasta.
O documento deles ficava sob o prato da Margaret, onde ela pensava que eu não veria, aguardando o momento certo. As luvas da minha avó estavam no bolso. 60 pessoas levantaram seus copos para o primeiro brinde, e eu entendi que o jantar já havia começado, e que todos naquela sala estavam prestes a conseguir exatamente o que vieram buscar, só que não da forma que esperavam. Aconteceu entre a entrada da salada e o brinde principal. Margarida se levantou, bateu levemente na taça com uma colherzinha, e o salão ficou em silêncio e atento, do jeito que as salas ficam para uma mulher como ela. Ela agradeceu a todos por terem vindo. Ela disse algumas palavras gentis e bem ensaiadas sobre família, sobre legado, sobre a importância de proteger o que gerações trabalharam para construir. E então, sorrindo e radiante, ela pegou o documento debaixo do seu lugar à mesa e o deslizou sobre a toalha branca até ele parar na minha frente. Só preciso resolver algo de família antes, ela disse, sua voz alcançando até o fundo, como treinou por 40 anos. Fiona, querida, antes de entrar na família, precisamos que assine isto. Ela fez uma pausa, longa o suficiente para que nenhum dos 60 perdesse o que viria a seguir. Assine, interesseira. Você não traz nada para esta família. Ninguém na sala soltou um suspiro. Fez algo pior. Ficou completamente silenciosa. 60 garfos parados a caminho de 60 bocas, 60 pares de olhos me mirando, e eu já sentia o antigo veredito surgindo em seus rostos. A mulher da caminhonete, sem família e ambiciosa, foi finalmente desmascarada. Ethan empalideceu ao meu lado. Vivian assistia em silêncio, parecendo ter esperado esse momento por muito tempo. Margaret estava de pé sobre mim, graciosa e implacável, estendendo uma caneta. Olhei para o documento na toalha, depois a encarei, sorri e peguei a caneta. Não assinei. Li em voz alta, calmamente, no silêncio da sala. Em caso de dissolução do casamento, a segunda parte deve abrir mão de qualquer direito sobre os bens e transferir tudo ao fundo familiar Ashford. Parei e olhei para cima. Essa sou eu. A parte do segundo termo. Tudo que eu trouxer ficará com sua família para sempre. Certo, Margaret? O sorriso dela vacilou por um instante, pois isso não estava no roteiro. No roteiro dela, eu já deveria estar chorando, rabiscando meu nome, envergonhada, ou fugindo da mesa na frente de todos que ela convidou para ver meu fracasso. Em vez disso, deixei a caneta ao lado do documento e prolonguei o momento até quase se tornar insuportável. Então, peguei uma pasta no meu casaco e a coloquei na mesa. Só falta uma coisa, disse, a declaração financeira da outra parte. Um acordo justo mostra os números de ambos. Então, vou mostrar os meus. Abri a pasta e li, calma e silenciosa, enquanto os números preenchiam a sala como água num lugar baixo. Slater Grounds, paisagismo comercial e remoção de neve, 38 veículos, 86 funcionários e contratos em 3 condados. Li a avaliação assinada por Owen Marsh, colocando cada página virada para cima à medida que avançava. Um rastro de papel de uma vida construída por si mesma. A cada página, a conta naquela sala começou a se inverter e depois desmoronou de vez. Esses não eram números de uma interesseira com um caminhão. Era o dinheiro de uma mulher que podia comprar o clube, a casa no lago e ainda sobrava para flores. E levou o tempo que Gerald Ashford levou para pôr o copo na mesa e começar a se levantar olhando minhas páginas. Porque ele era a única outra pessoa naquela mesa que realmente sabia o que as contas reais da família continham. E ele entendeu antes de qualquer outra pessoa na sala qual família, nesse casamento em particular, estava se casando para subir de vida. Eu poderia ter ido além. Ainda restava metade da minha pasta fechada na mesa, o aviso de atraso, os espaços das pinturas ausentes no escritório e o nome de Harlan Voss. Seria fácil e me faria exatamente o que Margaret acabara de me chamar diante de 60 testemunhas. Alguém que veio a esta mesa para levar. Eu não abri. Você me chamou de interesseira. Falei baixinho para Margaret. Não para todos. Vamos discutir o que de fato ainda restava para tirar daqui. Deixei a frase no ar pelo tempo certo. A compostura dela, que comandou esta família e sala por 40 anos, quebrou-se, revelando algo cru e assustado antes que ela se recompusesse. Vivian se recuperou primeiro, como parentes de advogados costumam fazer. Isso não muda nada, disse rápido e com a voz mais alta. Ela também não assinou nada vinculativo. Pergunte a qualquer advogado aqui. Na mesa ao lado, um senhor de terno cinza, juiz de circuito aposentado, como descobri mais tarde. Depois, um velho amigo de Gerald largou o garfo e comentou para a mulher ao lado que um documento foi apresentado de surpresa a alguém. 2 dias antes do casamento dela, sem advogado e sem nenhuma declaração patrimonial anexada, isso não seria aceito por nenhum tribunal estadual. O efeito foi imediato no silêncio. Vivian ficou pálida. Levantei-me. Falei para Margaret que não assinaria e não vou me casar dentro desse teatro. Depois me virei para Ethan e dei a ele o que ainda tinha de mais honesto. Eu caso com você na terça-feira no cartório, sem que nada mude de mãos além de uma promessa, ou então vou te desejar uma boa vida e construir o resto da minha. Mas eu terminei de tentar conquistar um lugar à mesa que colocou um preço em mim antes mesmo de eu sentar. Escolha agora, não por ela, por você.
Ethan se levantou. Por um longo momento, ele olhou para a mãe dele, e eu vi 36 anos de aprendizado em ser diplomático lutando com algo mais corajoso por baixo disso. Então ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer em 2 anos. Ele contornou a mesa, ignorou a mão da mãe, veio ao meu lado e pegou minha mão diante dos 60 rostos voltados para nós. Você acabou de me mostrar exatamente quem valoriza o que nesta família, ele disse para Margaret, e a voz dele tremia, mas mesmo assim se manteve firme. Peguei minha pasta, fechei-a e as luvas da minha avó continuavam no bolso do casaco. A mão de Ethan encontrou a minha antes mesmo de darmos 3 passos para longe da mesa. Caminhamos juntos, passando pelo champanhe ao qual ninguém mais faria um brinde. Por 60 rostos fazendo, em silêncio, seus próprios cálculos furiosos, saindo pela sala da frente do clube e entrando no ar frio do estacionamento. Não olhei para trás para ver o que restava da apresentação.